muito maior nesse momento, né? Agora, eu acho que o que chama atenção nesse negócio todo é que o Braz falou, não avançou o negócio com o Renato Augusto, né? E aí, claro que causa estranheza que uma negociação possa não avançar com o Flamengo por motivos financeiros e possa avançar com o Corinthians, que a gente sabe e que, nas palavras do seu próprio presidente, hoje não pode, né, fazer grandes investimentos e tudo mais. A não ser que esse não avançar, porque ele também não deixou claro, não seja por motivos financeiros, né? Quando ele diz que não avançou, evidentemente isso pressupõe um interesse prévio do Flamengo. Algum interesse havia para que a coisa não tenha avançado. Pode até ser que o Renato Augusto tenha dito, não, eu tô a fim de jogar no Corinthians, ou eu tô a fim de voltar para São Paulo, ou o que quer que seja. Isso a gente só vai saber na hora que o destino dele for definido. Mas se não for isso, é o que disse o Celso, é muito estranho, né, que o Flamengo não tenha condições de avançar na negociação e o Corinthians tenha. Aí tentando pensar um pouco nessa hipótese que eu falei, né, de um Renato Augusto preferindo jogar no Corinthians, o que poderia fazer, além das questões evidentemente pessoais, né, dele voltar para uma cidade onde ele estava morando antes de sair e tudo mais, é o tal do protagonismo. Né? Porque é isso, assim, não tem comparação o peso de um Renato Augusto chegando no Flamengo hoje, que pode ser importante, pode fazer um papel fundamental, inclusive no meio-campo, mas né, não vai ser a grande estrela da companhia, não vai ser o grande nome, não vai ser o cara que vai mudar o Flamengo ou que vai ser o grande destaque de uma eventual conquista. No Corinthians, embora as conquistas sejam muito difíceis, é difícil acreditar no Corinthians ganhando título, ele chega para ser o grande nome. Na hora que ele chega no Corinthians, ele se torna automaticamente a grande estrela da companhia, o cara de quem também vai se cobrar mais, evidentemente, mas é óbvio que o peso de uma chegada do Renato Augusto no Corinthians é muito maior do que o peso de uma chegada do Renato no Flamengo. E procurando razões do outro lado também, Jean, talvez não interesse ao Flamengo apostar, inclusive, tempo num recondicionamento que o Corinthians possa querer investir. Essa é a questão. Né? Acho que essa é a questão, professor, porque são acho. 7 meses e 3 dias sem jogar futebol. Antes desses 7 meses jogando na China, o que muitas vezes deixa o atleta no nível abaixo do que ele pode, tanto na parte física quanto na dinâmica, ritmo de jogo, intensidade, todas as questões que vão ser exigidas com a chegada dele. Por outro lado, eu tenho o Renato Augusto na conta de um dos jogadores mais inteligentes na parte tática que eu já vi desde quando a gente pode dizer que o futebol se tornou um jogo principalmente coletivo, ou quando as individualidades passaram a ser sobrepujadas pelo jogo coletivo, elas tiveram que se colocar à disposição do coletivo e não mais o time jogar para jogador X ou jogador Y. O Renato Augusto é um dos jogadores mais inteligentes e ele tem tudo, quando a gente fala de inteligência, de característica, para ser o substituto do Gerson, mesmo sendo um jogador diferente. Muda um pouco o jeito de jogar, mas o encaixe do Renato, pela leitura que ele tem em campo, serve para qualquer equipe. E o Flamengo precisa muito do jogador que tem essa leitura, porque o Gerson, ele era chamado do quê? De o Coringa, porque ele conseguia exercer mais de uma função em campo. E é difícil achar um jogador com essa característica, né? O Bruno Guimarães, por exemplo, é um jogador que eventualmente pode fazer um papel desses, mas não é um jogador que o Flamengo acho que possa contratar agora. No Corinthians, a vantagem é que, como você disse, se ele conseguir se recondicionar, e tudo que eu estou falando passa pela ideia de que o Renato se recondicione fisicamente, ele chega para ser, entre aspas, o dono da equipe, né? O titular absoluto e um grande auxiliar do Silvinho dentro de campo, como seria se fosse, ou será, se for contratado pelo Flamengo em campo. Ele é um segundo técnico em campo. Eu falo isso muito do Nacho Fernandes no Atlético Mineiro. O Renato Augusto não joga exatamente como o Nacho, joga um pouquinho mais atrás, mas ele entende exatamente a hora de ajudar o lateral, a hora de ajudar o volante, a hora de ajudar o meia, a hora de chegar à frente, a hora de ir para a área, a hora de voltar para a área, de sair da área, e além disso orienta os jogadores. Então, se tiver em forma, essa é a grande dúvida para mim, porque é muito tempo sem jogar e não sei se readquire a forma. É uma baita contratação para qualquer equipe do país, seja qual for. E para o lugar do Gerson, precisa para agora ou para daqui a pouco, né? O Flamengo não pode se dar esse luxo. Mas vocês estão partindo do pressuposto, então, que para o Corinthians ele seria o cara já pensando na temporada seguinte, é isso?
Sim. Talvez o Flamengo, prática, exatamente sim. por ter dúvidas, ofereça um contrato mais de período menor que o do Corinthians esteja disposto a oferecer. Você pode. O Renato, se estiver em forma, você monta um time de várias maneiras no entorno dele. O Flamengo não precisa montar o time no entorno do Renato. Né? O Flamengo já tem um time montado e precisa achar algumas soluções para os problemas que tem. Desde que não se defende bem e agora talvez tenha com a saída do Gerson. Eu tenho até a informação de que assim, esse primeiro ano seria de enxugar o máximo possível, né, nessa nova política de investimento do Corinthians, mas a partir do ano que vem, o primeiro passo na reaquisição de alguns bons jogadores pontuais que poderiam transformar a cara, tecnicamente falando, do time do Corinthians. Talvez aí a chegada do Renato Augusto seria esse primeiro passo, é o chamado negócio de ocasião, como pintou agora, o Corinthians já anteciparia, digamos assim, este segundo passo nesse recondicionamento financeiro pelo qual passa. Mas tecnicamente, né, João, tem gente até que defende que a seleção brasileira perdeu muito nível técnico quando perdeu o Renato Augusto. O Renato deixou, até pela idade, de ser um cara convocável pelo Tite e para muitos até a seleção brasileira não achou um cara com essas características citadas já, né? Muito bom, tecnicamente, inteligente, como era o Renato Augusto, como foi o Renato Augusto na seleção. Ô Paulo, eu me lembro, a minha última lembrança do Renato Augusto foi exatamente o jogo Brasil e Bélgica, que a seleção brasileira foi eliminada na Copa da Rússia. Ele não quer falar com a gente, ele quer falar só com os fãs de esporte. Perdão. Rapaz, perdão. Agora sim. Paulo, agora sim. Gostamos de ouvir sua voz. Eu estava tão concentrado ouvindo vocês aqui que deixei aqui no mudo meu microfone. Mas é o seguinte, a minha última lembrança do Renato Augusto é exatamente o jogo Brasil e Bélgica na Copa da Rússia, né, que o Brasil foi engolido no primeiro tempo e jogou bem no segundo. E o Renato Augusto foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira naquela partida, inclusive participando de lances que levaram o Courtois a fazer defesas importantes. Ou seja, lá se vão 3 anos. Mas eu concordo plenamente com os companheiros. O Renato Augusto, no atual momento do Corinthians, ele elevaria o patamar do time, pela qualidade que ele tem, pela experiência que ele tem, ajudaria muito o Corinthians nesse momento e já pensando na próxima temporada, com companheiros que possam incorporar ainda mais o time do Corinthians, pode ser o início aí de uma retomada corintiana. Agora, o que me preocupa é o seguinte, o Renato Augusto não é um jogador barato, pelo contrário, ele joga no mercado chinês, é um salário muitas vezes acima do que é pago no futebol da Europa. Para retornar ao futebol brasileiro, obviamente que ele terá que fazer uma redução drástica nos seus vencimentos. E eu espero, né, que o Corinthians e a sua diretoria não estejam jogando para a galera, para trazer um nome, para acalmar os ânimos e continuar prejudicando essa recuperação financeira do Corinthians. Que o Corinthians tenha paciência, que o Corinthians não faça loucura de trazer um grande nome agora, como é o Renato Augusto, e que pague a ele algo que não pode, porque isso pode comprometer o andamento lá na frente exatamente dessa reformulação. Eu espero que o Renato Augusto tenha compreendido o momento do Corinthians, tenha se adequado à situação financeira do Corinthians e, caso acerte em campo, eu não tenho dúvida que ele será fundamental para o Corinthians no restante da temporada. O que mais preocupa, João, né, acho... João? É um cobertor curto, porque se você traz, você quebra a austeridade. Se você não traz, você corre o risco de simplesmente ser uma nulidade por um campeonato inteiro, por 2 campeonatos inteiros, corre o risco da queda da série para a Série B, e aí sim é que você perde dinheiro, né? Mas aí não, hein, Celso? Esse fantasma acho que ronda, porque é inegável que do jeito que o Corinthians está, ele corre risco. Mas, professor, eu acho que Eu não acho que corre risco. Eu acho que com o Renato Augusto... Não, vocês não acham, mas que o risco existe, existe. Eu não acho que a entrada do Renato Augusto, embora seja um grande jogador, vá mudar muito a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu acho que com o Renato Augusto ou sem o Renato Augusto, o Corinthians está mostrando que é um time para ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e não brigar pelo rebaixamento. Eu acho muito que com limite, ou sem fica a mesma coisa. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs.
Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021 com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.